aumentar minha performance sexual. E aí eu fiquei ainda tentando entender, né, a situação, mas ela já começou a achar engraçado. E eu comecei a insistir mais, perguntar que tipo de energia você tá falando, cara? Não tô entendendo o que você tá dizendo. Até que aquele diálogo se repetiu várias e várias vezes. E enfim eu entendi que o cara tava insinuando que eu queria Viagra. E aí quando eu entendi o que estava acontecendo ali, qual era a situação que estava se desenvolvendo, eu simplesmente recusei e segui minha vida. E eu fiquei com questionamentos. Se esse negócio de alho aí, essa cápsula de alho, ela tem alguma coisa a ver com o desempenho sexual, e eu não sei, porque depois eu fui ler o rótulo do negócio e eu vi que não tinha nenhuma indicação. Ele só dizia assim, complexo com vários minerais, vitaminas, não sei o que, tomar não sei quantas vezes ao dia aí nas refeições. Mas ele não dizia exatamente para que era. E essa é uma característica muito grande de produtos sexuais. Eles não falam explicitamente para que são. Por exemplo, muitos óleos lubrificantes aí, eles são vendidos como óleos de massagem, porque as pessoas aparentemente elas sentem vergonha de falar sobre sexo. O que é um grande erro aí para a humanidade, porque as pessoas deveriam falar mais sobre sexo. Sexo é uma coisa que ela é responsável por muitos problemas e soluções da nossa civilização, certo? O sexo, por exemplo, ele é culpado da superpopulação que nós temos aí. Por exemplo, lá na China, um casal ele não pode ter mais de 2 filhos, porque o sexo ele gera isso aí. Se as pessoas não conversarem com as crianças e adolescentes, vai acabar que ninguém vai saber para que o sexo funciona. E aí as pessoas vão simplesmente começar a transar loucamente, que inclusive é o que está acontecendo nessa nova geração aí. As pessoas estão transando loucamente sem se preocupar com nada, nem com gravidez, nem com doenças sexualmente transmissíveis. E eu li uns negócios aí essa semana que os casos de doenças sexualmente transmissíveis aumentaram em 700%. E eu acho que tudo isso aí se dá pela falta de conversa sobre sexo. Então, se você aí é um atendente farmacêutico e você tem um cliente aí que aparentemente está querendo melhorar o desempenho sexual, pergunta a ele diretamente, bicho. Fala assim, ei amigo, você quer Viagra? Porque eu tenho Viagra aqui, ele tá na promoção. Porque aí todo mundo vai banalizar a situação e ninguém vai sentir vergonha de nada, porque ninguém precisa sentir vergonha de nada, certo? Dando seguimento aqui ao nosso grandioso podcast, tem uma segunda história para contar aqui para vocês. História que também aconteceu comigo há alguns anos atrás, e eu sempre gosto de compartilhar essa história porque ela é muito intrigante, digamos assim. Ela toca em vários aspectos. Eu devia ter meus 15 aninhos, na flor da idade ali da adolescência, e como eu já falei aqui, eu não costumava usar roupas de baixo, eu não costumava usar cuecas. E aí pra dormir não era diferente, né? Se eu não usar no dia a dia, por que eu ia usar pra dormir? E aí eu dormia, obviamente, sem cueca, às vezes completamente nu, às vezes eu dormia com calções, mas sempre sem cueca. E aí em dado momento, em dado dia, eu fui dormir com um pijaminha, sem cueca, e fui lá, né, fazer minhas orações antes de dormir. E
pedir a Jesus Cristo para nos proteger aí. E acabei dormindo, né? E aí, enquanto eu tava dormindo, eu comecei a sonhar que tinha uns espinhos entre as minhas pernas. Tinha pequenos carrapichos. Eu não sei se vocês conhecem o que é carrapicho, mas é uma plantinha que ela dá... Eu não sei se aquilo é uma flor, é um fruto, mas ela dá uns negocinhos que é uns espinhozinhos, umas bolinhas cheias de espinho. E aí no meu sonho eu tava com uma planta de carrapicho no meio das minhas pernas e tava furando minhas coxas e meus testículos e meu pipiu. E no meu sonho eu ficava tentando tirar esses carrapichos aí, mas eles sempre voltavam. E aí eu entrava num ciclo. E veja você, né? Eu até classificaria isso como um pesadelo, né? Na verdade, porque... Imagina só, você com uma planta de carrapicho no meio das suas pernas, tentando tirar, e essa planta magneticamente voltando para o meio das suas pernas. Imagina só que situação, não é mesmo? E aí eu tava lá no meu sonho, pá. E aí em dado momento eu acordei. E aí quando eu acordei... Opa, desculpa, eu me distraí de novo, galera. E aí quando eu acordei, eu continuei sentindo os espinhos furando minha virilha, minha coxa. E aí eu comecei a pensar, pô, talvez isso aí não seja um sonho, talvez isso aí seja realidade, né? Não sei. E aí eu fui e coloquei a mão ali nas minhas partes íntimas. E aí... Quando eu coloquei a mão nas minhas partes íntimas, eu senti alguma coisa se mexendo. E aí eu pensei, pô, tem alguma coisa aqui, tem um bicho aqui, o que é que tem aqui? E eu não sei, mas pra garantir que eu ia descobrir o que é, eu coloquei a mão com mais força e segurei ali os meus colodinhos, né? As minhas partes íntimas. E aí quando eu segurei com força ali, firmemente, a coisa começou a se mexer. E aí eu fiquei, o que está acontecendo aqui, né? E aí eu pensei, eu vou me levantar, continuar segurando aqui, mas vou me levantar, vou acender a luz, e aí eu vou baixar as calças bem rápido, e aí essa coisa que tá aqui dentro vai cair junto com as calças e eu vou ver o que é. Não vou dar chance para essa coisa fugir antes de eu entender o que é. E aí assim eu fiz, eu levantei, acendi a luz, baixei o pijama bem rápido. E quando eu olhei pro chão, meus queridos amigos, um rato, um filhote de rato, saiu dos meus pijamas e correu pra debaixo do guarda-roupa. Eu vou dar um tempinho pra vocês processarem essa informação. Acreditem se quiser, tinha um rato e ele estava entre as minhas pernas. E depois, analisando melhor a situação, eu cheguei à conclusão que os espinhos que estavam me furando, na verdade, eram um rato tentando roer as minhas coxas ou tentando arranhar com suas pequenas patinhas. Não sei, eu não conversei com o rato depois dessa situação, mas foi uma situação bem complicada que eu passei aí na minha vida. E eu lembrei dela porque eu tava pensando naquela história que eu contei aí no último podcast, que eu tirei uma lombriga do meu cu. E essa aí é a história de quando eu tirei um rato do meu pijama. Inclusive eu lembrei aqui de outras duas histórias que vou contar aqui também. A primeira delas foi num dia bastante importante da minha vida. Foi o dia que eu fui pegar o meu diploma do ensino médio. E aí precisava ir de sapato, porque era na Secretaria de Educação. E aí eu
fui escolher o sapato. E aí eu peguei um sapato que era bem velho. Opa, repetiu a música aqui, galera. E aí eu peguei esse sapato, eu simplesmente calcei e segui minha vida, né? E aí peguei um ônibus e fui lá pra Secretaria da Educação. E aí a Secretaria da Educação aqui da minha cidade, ela é bem distante de onde você desce no ônibus, certo? Então eu desci, fui caminhando lá uns 15 minutos. E no ônibus o caminho todo eu fui dormindo, né? E aí quando eu comecei a caminhar, eu comecei a sentir que tinha alguma coisa estranha dentro do meu sapato. E aí eu pensei, pô, acho que é uma pedra, né? Esse pá é uma pedra, não sei. E aí eu pensei, pô, vou caminhar aqui, quando eu chegar mais perto da secretaria, eu tiro meu sapato e tiro a pedra e tá tudo certo. Só que em dado momento, eu comecei a perceber que a pedra, ela tava muito... Como que eu posso dizer? A textura dela não tava de uma pedra. E aí eu fiquei pensando, pô, o que é que deve ser, né? E aí eu pensei, não vou me preocupar com isso. Como diria o ditado, ninguém deve se preocupar com a pedra no sapato. E aí eu segui minha vida, continuei andando, e quando tava na entrada da Secretaria da Educação, eu pensei, pô, vou sentar aqui e vou tirar essa pedra, porque eu não quero ficar as próximas, 2 horas que eu vou ficar aí esperando esse diploma. Eu não quero ficar com essa pedra no meu sapato, né? E aí, meus queridos amigos, quando eu tirei o sapato, que eu chacoalhei o sapato pra tirar a pedra do sapato, eu descobri que não era uma pedra. Era simplesmente a maior barata que eu já vi na minha vida. E esse foi um dos momentos da minha vida que todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Porque eu tava crente que era uma pedra, né? E aí quando eu vi aquela barata, eu fiquei pensando que todos os momentos que eu tava pisando na suposta pedra, na verdade eu tava pisando na barata. E não é que a barata tava viva ainda, a barata tava completamente esmagada. O tênis estava fedendo a barata, tava tudo melado de sangue de barata. E foi uma das coisas mais nojentas que eu já vivenciei na minha vida, certo? E aí outra história de coisa dentro do sapato que eu achei foi há pouco tempo. A história da barata deve fazer uns 6 anos, por aí. E aí essa história que eu vou contar agora, ela foi mais recente um pouquinho. Eu já estava trabalhando na empresa que eu trabalho hoje em dia, fazem menos de 2 anos. E eu acordei, é sempre assim, né? Eu acordo de manhã e vou só seguindo mecanicamente, porque obviamente eu estou com muito sono, e aí acabo que eu me deparo com essas situações. E aí basicamente eu fui pra parada, né? E aí eu percebi que tinha alguma coisa incomodando no meu sapato. E aí, como eu já tinha vivenciado essa experiência antes, eu pensei, eu não vou esperar 2 horas pra tirar a coisa que tá dentro do meu sapato. E aí, quando eu tava na parada de ônibus, eu tirei meu sapato. E quando eu chacoalhei pra cair no chão o negócio, era uma lagartixa, meus queridos amigos. E a lagartixa estava esmagada também. E minha meia, ela estava melada de sangue. E aí eu, como um grandioso habitante da Redinha, o que é que eu fiz? Eu voltei em casa para trocar a meia e trocar o sapato? Não. Eu coloquei o sapato de volta e eu subi no ônibus que tinha acabado de parar na parada e fui-me embora. E eu só lembrei que tinha tido uma lagartixa no meu sapato à noite, quando eu cheguei em casa e fui tirar o sapato, que eu vi a meia melada de sangue. Aí a história veio toda na minha cabeça. Ou seja, como diria aquele famoso seriado How I Met Your Mother, o Ted, ele diz uma coisa muito sensata. Na verdade eu não lembro se é o Ted ou se é a Robin, mas ele diz que depois das 2 horas da manhã
ninguém deve fazer nada